Boa noite, queridos. Que alegria e que privilégio estar com vocês, cultuar a Jesus com todos vocês, mesmo num fim de semana um pouco diferente, feriado prolongado, feriado amanhã. Muitos irmãos, amigos, queridos estão viajando, não estão aqui, mas que bom que vocês estão, que alegria ter vocês. Muito bom saber que a gente vai poder descansar amanhã, todo mundo, feriadão. A gente se alegra muito no Senhor e que privilégio que nós temos de juntos estudarmos a palavra de Deus, que nos edifica, que transforma, que nos desafia, e o nosso desejo é sempre esse, sermos desafiados, ensinados, edificados pela palavra de Deus. Nós estamos nessa série, hoje é o último dia da série, Somente Cristo, a série Filhos da Revolução, né? O tema hoje é Somente Cristo. Escolhemos esse tema, Filhos da Revolução, porque foi um tema inspirado na Reforma Protestante. Nós celebramos esse ano 500 anos da Reforma Protestante, e que foi de fato um marco para a igreja cristã. A Reforma Protestante foi um movimento chamado aqui de revolução, que Deus usou para despertar a sua igreja, para fazer com que a sua igreja retornasse à essência, retornasse ao evangelho puro e simples, retornasse para as Escrituras. Por muito tempo, infelizmente, a igreja cristã, a igreja de todo mundo, caminhou para longe do Senhor, infelizmente, e é com tristeza que a gente conta isso. Mas pela graça de Deus, no século XVI, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, um reformador então, um estudioso da palavra, e a redescobrir então o evangelho contido nas Escrituras, contido na Bíblia, e foi a partir disso então que Martinho Lutero propôs então fazer uma reforma na igreja, acertar algumas coisas que precisavam ser acertadas. A intenção, a princípio de Lutero, não era uma revolução, não era uma divisão, um cisma. A princípio era apenas, e com boa intenção, tentar modificar a igreja existente. Mas isso não foi possível, e foi então que surgiu a Reforma Protestante. E nós estamos vendo então aqui, semanalmente, aquilo que foi os pilares dessa reforma. São os chamados 5 solas, os 5 somente, e que não foi obviamente desenvolvido por Lutero. Se você pensa que foi, não foi Lutero, foram os reformadores que vieram após Lutero, foi a geração seguinte, que tentou sintetizar então, as questões essenciais que motivaram e que moveram a reforma. Então eles desenvolveram então esses 5 solas. E nós já vimos aqui algum desses somente. Nós começamos a falar aqui sobre somente a Escritura, que somente a Escritura então é a fonte de revelação de Deus para nós. Já falamos aqui sobre somente a glória de Deus, somente a fé, somente a graça, e hoje vamos falar sobre os solos Christus, somente Cristo. E eu não sei se você percebeu, mas a questão principal da reforma, ela tinha tudo a ver com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Se de fato você olhar para esses 5 solas, você perceber que ele tem todo um viés soteriológico, ou seja, todo um viés que envolve a doutrina da salvação. Os 5 somente têm tudo a ver com a questão de como um homem pode ser salvo. É por isso então que de certa forma envolve aquilo que é o cerne do cristianismo, o Evangelho. Por isso que é importante, alguns séculos depois, nós estudarmos sobre esses 5 solas, porque tem tudo a ver com a nossa realidade. Tinha a ver na realidade de Lutero, tinha a ver na realidade primitiva e tem a ver conosco hoje, em pleno século 21. O que talvez motivou essa questão toda e toda essa revolução, certamente foi essa pergunta. Talvez a pergunta mais importante de toda a humanidade. Essa é uma boa questão. Qual é realmente a pergunta mais importante a ser feita? Qual seria? Será que a pergunta mais importante a ser feita é: será que de fato o homem foi à lua? Será que essa é a pergunta mais importante a ser feita? Será que a pergunta mais importante a ser feita é: como podemos acabar com a corrupção, com a fome e com a desigualdade no mundo? Será que essa é a pergunta mais importante a ser feita? Será que a pergunta mais importante é:
sei lá, se o Flamengo um dia vai parar de sentir o cheirinho e de fato ganhar algum título na história? Será que essa é a pergunta mais importante a ser feita? Parece que não. O que Lutero propunha, o que as Escrituras propõem é que a pergunta mais importante é: como um homem pode ser salvo? Se de fato Deus existe, e se realmente Ele é quem Ele diz ser, santo, justo, perfeito, como que nós, pecadores, seres corrompidos como nós somos, como que nós podemos obter o favor e a salvação por parte desse Deus? Isso é possível? Então essa é a pergunta crucial, essa era a pergunta feita no tempo da reforma, e a resposta era sim, é possível. O problema é que essa resposta sim era possível dada para a igreja, a resposta sim, o homem pode ser salvo, a resposta do sim, o homem pode sim se aproximar até Deus, o como que era o problema. Porque a resposta naquele momento, naquele tempo, dada pela igreja, nada tinha a ver com as Escrituras Sagradas. Então eles respondiam: sim, é possível você ser salvo, é possível se buscar a salvação. Como? E aí que era o problema. E é justamente por isso então, que nós tratamos e estudamos os 5 solas. Porque os 5 solas tratam justamente da resposta a essa pergunta. Sim, é possível. E a resposta está somente na Escritura, sola Escritura. E a salvação é somente sola fide, somente pela fé em Jesus. Um ato somente da graça exclusiva de Deus. Essa fé é única e exclusivamente em Cristo Jesus, somente em Jesus, o perfeito Salvador. E tudo isso somente para a glória de Deus. Por isso então, os 5 solas. E hoje é dia de encerrar a série e conversar sobre esse último somente. Somente Cristo. E somente Cristo, a gente vai ver que é basicamente um resumo de todo o pensamento dos reformadores, aonde Deus concede salvação gratuitamente, mediante a fé, através da obra completa e realizada de Cristo Jesus na cruz. Quando nós falamos do somente em Cristo, e esse teve um impacto brutal lá no século XVI, talvez foi um dos solas mais fortes e que mais houve choque, porque naquele tempo, no tempo de Lutero, a igreja pregava assim salvação por Cristo, mas não pregava a salvação somente por Cristo. Porque na igreja católica havia outros mediadores além de Cristo, entre Deus e os homens, outros intermediadores entre Deus e os homens, como a própria Maria, como os próprios santos, até mesmo a própria igreja. A autoridade da própria igreja podia fazer esse processo de mediação entre Deus e os homens. Por isso vem então Lutero, vem os reformadores, vem então a própria palavra de Deus, dizendo não, a única forma de alguém ir até Deus, o único intermediador entre Deus e os homens, é somente Cristo, e Cristo somente. Então, quando falamos sobre somente Cristo, nós estamos falando aqui talvez sobre as bases, ou talvez a base elementar da fé cristã. Então, no século XVI, preste muita atenção, o Evangelho de Jesus, a mensagem central do Evangelho que é Cristo, estava sob ataque. É engraçado, parece bizarro, mas olha que estranha essa frase. A igreja cristã deixou de ser cristã. A igreja cristã deixou de ter Cristo no centro. É bizarro, mas era essa realidade que Lutero encontrou quando ele começou a estudar as Escrituras. E alguns vão dizer, não, Tiago. Jesus sempre esteve no centro da igreja. Mas talvez eles acrescentaram tantas outras coisas ao lado de Jesus, que é a mesma coisa do que tirá-lo do centro. Por isso então que no século XVI, por isso então que no século XXI, por isso então que lá no primeiro e no segundo século, essa já era uma realidade de tentar descentralizar Cristo da igreja, do Evangelho e da nossa salvação, e é por isso que nós vamos retornar e aprender e aprofundar sobre somente Cristo. Então isso acontecia com Lutero, isso acontece com a gente, hoje nós vamos ver um pouquinho mais à frente como isso acontece conosco, mas isso também acontecia no início da igreja, no século I, no século II, e é justamente por isso
que Paulo estava decidido a escrever a uma igreja, a igreja dos Gálatas, lá na Galácia, porque aquela igreja estava passando por um momento semelhante a de Lutero. Aquela igreja também estava sendo influenciada, de uma certa forma, a tirar Cristo do centro, ou talvez, para falar bonito, a deixar Cristo no centro e colocar outras coisas ali junto com Cristo, e não viver a realidade do somente Cristo. Essa igreja da Galácia, dos Gálatas, estava enfrentando a difícil situação, aonde falsos mestres estavam tentando enxertar, adicionar novos conceitos ao Evangelho e retirar Cristo da centralidade da salvação. É por isso então que quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. E nós vamos estudar juntos hoje. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 10. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Gálatas 1, do 6 ao 10. Se você não tem Bíblia, não tem problema, imagino que vai ser projetado aqui atrás no telão. Mas antes de ler o texto, então acompanhe comigo, que isso é muito importante. O contexto desse livro. Foi o primeiro livro que dispôs aqui na rede há 2 anos atrás. Essa igreja estava sob ataque. Falsos mestres estavam com argumentos sutis, ensinando e enganando aquela igreja com falsas doutrinas, tá bom? E essas falsas doutrinas consistiam justamente nesse ponto central do Evangelho. Eles queriam adicionar outros passos, eles queriam adicionar elementos ao Evangelho. Eles queriam dizer, só Cristo de fato é muito importante, mas, e tinha um mas. Então eles acrescentavam algumas coisas, estavam tentando persuadir aquela igreja, e o pior de tudo, esses falsos mestres estavam tendo sucesso na igreja da Galácia. Estavam tendo sucesso. Aquela igreja estava, infelizmente, aqueles falsos mestres, sorrateiramente, estavam tirando o Cristo do centro, e aquela igreja estava sendo ludibriada, indo atrás desses falsos mestres. Por isso então que Paulo escreve. Tá bom? E ele escreve, e logo no início da carta, olha o que ele diz, leia comigo então. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa esse trecho se mostrando extremamente surpreso. Essa notícia, vindo lá dos Gálatas, deixou ele realmente espantado, perplexo. Ele dizia, como assim? Como que vocês compreenderam o Evangelho? Como que vocês compreenderam cada passo da graça de Deus? E foram alcançados por essa graça? Como que vocês que estavam perdidos e mortos, e foram encontrados, Deus deu vida a vocês, se tornaram filhos de Deus, compreenderam o Evangelho? Como que vocês que compreenderam que Deus vem em direção a vocês, porque vocês sabiam que não tinham nada para entregar? Ele fala logo um pouquinho antes que nós fomos resgatados pela vontade de Deus. Os Gálatas sabiam disso, que eles foram resgatados, salvos por Jesus. Como que esse grupo em tão pouco tempo estava abandonando essa mensagem? A mensagem central do Evangelho, abandonando Cristo. E Paulo aqui está tão perplexo e tão assustado nesse início,
Porque qualquer mudança no Evangelho significa transformá-lo completamente. Qualquer revisão do Evangelho é igual à reversão do Evangelho. E é por isso que Paulo então está assustado. Queridos, prestem muita atenção. Esses 5 solas se tornam a base da fé cristã, se tornam a base do Evangelho, e esse sola, esse somente, é extremamente importante. Porque todos esses elementos, repito, a Igreja Católica pregava. Eles pregavam que era pela graça, que era pela fé, eles pregavam que era por Cristo, o problema era o somente. E quando você adiciona algo, quando você transforma algo da mensagem do Evangelho, você perde o Evangelho completamente. Então Paulo está, em primeiro lugar, extremamente surpreso por causa dessa realidade. A primeira razão por qual ele está perplexo é justamente essa ideia que ele coloca no versículo 6. Olha, vocês foram chamados pela graça de Cristo. É o que ele diz aqui no início, olha. Eu admiro que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça. Paulo está assustado porque, olha, pensa bem, vocês não fizeram nada para ser salvos. Vocês estavam perdidos e foram encontrados. Vocês estavam mortos e Deus vos deu vida. Vocês estavam morrendo, se afogando e Cristo os resgatou. Vocês não fizeram nada nesse processo, e como que, pela graça que vocês receberam, vocês estão rejeitando e comprometendo completamente a mensagem. Sabe o que estava acontecendo com essa igreja? Preste muita atenção. O que estava acontecendo é que os Gálatas estavam abandonando o Evangelho para se tornarem religiosos, porque essa era a mensagem que estava sendo pregada para eles. A mensagem desses falsos mestres era, olha, de fato, é claro que pela graça a salvação, mas é importante que vocês trabalhem por merecê-la. É claro que a salvação é pela graça, claro, é claro que é somente Cristo, mas Cristo vai operar, sabe em quem? Naqueles que praticarem a circuncisão. Você não sabe que a circuncisão era um ato que todo judeu fazia no seu filho no 8º dia, onde cortava lá o prepúcio do pênis da criança, e era um sinal, era um rito externo, de que aquela criança fazia parte do povo de Deus. Aqueles falsos mestres estavam entrando naquela igreja, e convencendo não crianças, mas os homens da igreja, que não eram judeus, mas a abraçarem a fé judaica e se circuncidarem. Em outras palavras eu preguei para vocês o evangelho da graça, centrado em Cristo. Esses caras estão pregando para você um evangelho não, mas uma mensagem das obras centrada em vocês. Porque essa é a tônica da religião. O evangelho diz, Deus me aceita, Deus me salva e por isso eu obedeço. A religião inverte isso e diz, não, primeiro se esforce por obedecer. Primeiro adote algumas regras e aí então Deus vai te aceitar. É por isso que Paulo está perplexo, porque essa igreja estava fazendo o caminho inverso. Eles estavam transferindo a fidelidade deles de Cristo para qualquer outra coisa que não Cristo. O que deixou Paulo perplexo e depois de deixar Paulo irado, é que somente Cristo deixou de ser suficiente para a salvação daquela igreja. Porque somente Cristo deixou de ser suficiente para a manutenção da fé daqueles irmãos lá na Galácia. Isso deixou Paulo assustado e também revoltado. Queridos, preste muita atenção. Quando você abandona a teologia do Evangelho, quando você abandona a mensagem que tem sido pregada aqui na rede constantemente, você está abandonando Cristo em pessoa. Paulo diz aqui no próprio verso 6, que eles não estavam simplesmente abandonando uma mensagem. Eles estavam abandonando quem? Aquele que os chamou pela graça de Cristo. Eles não estavam rejeitando uma teologia apenas. Eles estavam rejeitando o próprio Cristo. Mesmo cantando sobre Cristo.
mesmo se pregando sobre Cristo naquela igreja, quando eles deixaram de pregar o somente Cristo, eles abandonaram Cristo. Sim, é insano, sim, não faz sentido, mas eu quero o que acontece. Quando você coloca Cristo e mais alguma coisa, você está rejeitando completamente Cristo. Quando você coloca condições para alguém ser salvo, você está rejeitando Cristo. Quando você se esforça, e quando a igreja se esforça para voltar para o Antigo Testamento e tentar viver como judeus, vocês estão rejeitando Cristo. Era o que acontecia lá na Galácia. Queridos, isso é sério. Abre um parênteses aqui, mas é um parênteses importante. Precisamos conversar sobre a judeização da igreja evangélica atual. Porque há um movimento enorme na igreja evangélica, numa tentativa de voltar a abraçar as práticas judaicas. Pensa bem, se você entrar numa igreja que se diz cristã, que se diz evangélica, isso quer dizer que o evangelho deveria estar no centro, correto? E se naquela igreja você veria naquele altar uma arca da aliança, aquela igreja, sem saber, está rejeitando Cristo. Sabe por quê? Porque a arca, na antiga aliança, no Antigo Testamento, de fato sim, simbolizava a presença de Deus. De fato sim, simbolizava o acesso que apenas o sumo sacerdote poderia ter à presença de Deus. Mas como o próprio Paulo vai dizer lá no outro texto em Colossenses, a arca era apenas uma sombra do que haveria de vir. A arca era apenas algo que simbolizava um relacionamento perfeito com Deus, que não seria mais um objeto, mas seria uma pessoa. Eu não preciso mais da arca da aliança. Deixa Indiana Jones lá procurá-la, não preciso mais dela. Sabe por que eu não preciso mais dela? Sabe por que ela jamais foi encontrada? Porque nós não precisamos, porque nós temos Cristo. Nós temos alguém que perfeitamente nos liga com o Pai. É por isso que é o somente Cristo e nada mais. Nenhum objeto a mais. Eu não preciso. Nenhuma mensagem a mais. Eu não preciso. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Eu não preciso mais guardar o calendário judaico. Eu não preciso mais guardar as festas judaicas. Eu não preciso mais me circuncidar de jeito nenhum. Por quê? Porque tudo aquilo era apenas uma sombra que apontava para algo muito mais importante. E esse algo importante chegou, Cristo Jesus. E Cristo foi pregado para aquela igreja, para os Gálatas. E Cristo foi suficiente para salvá-los. É por isso que Paulo fica perplexo, maluco, quando vê aquela igreja dando passos para trás, e tirando Cristo somente, e abraçando outras coisas. Eles estavam abandonando Cristo, isso era um problema. Agora, em segundo lugar, a razão pela qual Paulo estava perplexo, é porque essa mensagem que ele estava abraçando, que Paulo chama aqui de outro evangelho, no verso 6, ele conclui no verso 7, na verdade, esse outro evangelho não é evangelho nenhum. Ele diz aqui, leia comigo, olha, o que na realidade ocorre, né, não é o evangelho. A mensagem, ela não pode ser alterada, nem de leve, nem um detalhezinho a mais, porque ela se perde completamente. Por isso Paulo está surpreso. Porque quando você adiciona, acrescenta ou muda algo no ensino, você perde completamente ele. Quando aqueles falsos mestres vinham e diziam, olha, o que Paulo disse está tudo muito certo, é ótimo o que Paulo ensinou para vocês. Vocês só precisam acrescentar agora isso. É o que eles diziam, não, olha, Paulo falou que era pela graça, está ótimo, Paulo acertou perfeitamente. É pela graça sim, mas vocês precisam abraçar a lei mosaica. Vocês precisam abraçar os cerimoniais religiosos. E quando você faz isso, Paulo diz, você perverte o evangelho. A palavra é literalmente, você está pervertendo, revertendo o evangelho. Então preste bem atenção, qualquer pregação, qualquer mensagem que acrescenta algo além de Jesus Cristo, para a nossa aceitação diante de Deus, isto é uma perversão do evangelho.
Por isso, então, que eu disse no início que revisar o Evangelho é igual a reverter o Evangelho. Era o que acontecia então aqui. E queridos, isso é importante. Quando você adiciona algo, para que de alguma forma você possa ser aceito por Deus, você está destruindo completamente a mensagem do Evangelho. Porque é justamente o que nós estamos vendo aqui. Não é o que você faz, mas é o que Cristo fez. Não é a qualidade da sua fé, como nós vamos ver aqui, mas é o objeto da sua fé. E isso tem a ver com a gente hoje. De maneira prática, essa exortação para a igreja de Gálatas é a exortação para a igreja de hoje. Porque nós precisamos pensar nas vezes em que a igreja evangélica brasileira tem feito justamente isso. A gente precisa pensar em como hoje essa mensagem do Evangelho tem sido modificada e por isso completamente perdida. Por exemplo, eu até falei um pouco sobre isso na semana passada. É comum ouvir o ensino nas nossas igrejas que diz que nós somos salvos por meio da nossa entrega a Cristo. Deixa eu explicar melhor. A ideia é que nós somos salvos quando nós possuímos então uma fé vigorosa e pela nossa capacidade então de dar um passo em direção a Deus, de amá-lo, de acompanhar os seus mandamentos, de acompanhar uma vida comprometida com Ele. É muito comum as pessoas pensarem dessa forma, que você vai ser salvo a partir do momento que você sente um desejo profundo de você mesmo, pelas suas próprias forças, caminhar em direção a Deus. Eu falei sobre isso semana passada, é aquela ideia de que Deus faz a parte dele e agora você tem que fazer a sua parte. E o problema é que isso anula o princípio de que a graça de Deus vem primeiro. O Evangelho nos ensina que nós estávamos mortos, a gente viu semana passada, lembra? Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida primeiro. Então você não é salvo primeiramente porque você tem um desejo profundo de buscar a Deus. Não, você é salvo primeiramente porque Deus decidiu ir buscar você. É comum hoje em dia as pessoas também tratarem esse misto de salvação, de fé, com boas obras. Ainda que as pessoas digam que não é por obras, lá no fundo as pessoas acham que elas vão ser salvas a partir delas adotarem, as igrejas pregam isso, que a pessoa só pode ser salva a partir do momento que ela adota alguns ritos, alguns costumes, algumas práticas daquela igreja. Isso, de alguma forma, vai ser uma preparação para que ela possa chegar à salvação. Ligue a televisão, ouça os canais evangélicos e você vai ver salvação com obras o tempo todo. Não faça isso, não faça aquilo, normas legalistas, e a partir de observar essas normas, é que você vai estar preparado para receber a salvação vindo de Deus. É a famosa abordagem do desempenho, onde o seu desempenho de alguma forma pode impressionar a Deus, e aí então ele de alguma forma vai derramar a graça dele e salvar você. Quer ver um outro exemplo? Isso aqui é muito comum, uma mensagem sorrateira, humanista, e que está ganhando as pessoas. Não importa muito aquilo que você crê, desde que você seja uma boa pessoa. Já viu isso? É a versão revista e atualizada do todos os caminhos levam até Deus. É muito comum as pessoas pensarem assim. É muito comum as pessoas pensarem que, olha, não importa a sua igreja, não importa a sua religião, a sua falta de religião, o que importa é que você procure ser uma boa pessoa. E essa ideia popular também está ganhando espaço em nossas igrejas. A ideia de que todas as pessoas vão encontrar a Deus porque elas são boas. E nesse pseudo-evangelho, basta boas obras, basta uma boa conduta no geral. Claro que ninguém é perfeito, mas no geral, uma boa conduta, ela é uma boa pessoa. Desde que se evite os grandes pecados, desde que se faça o bem, você vai ter a sua salvação por parte de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma música evangélica para criança, que meu filho estava escutando. Então era música evangélica e meu filho estava escutando música de criança. E olha o conteúdo da letra. Dizia assim, aliás, o nome da música era Bom Comportamento. Esse era o nome da música, o Bom Comportamento. E uma parte do refrão dizia o seguinte: este é o segredo do viver.
sempre andar no caminho e obedecer. Esta é a maneira de se ter o favor das pessoas e de Deus. Loucura, não? Vou repetir. Este é o segredo do viver. Sempre andar no caminho e obedecer. E esta é a maneira de se ter o favor das pessoas e de Deus. Ou seja, o que está ensinando para essas crianças? Que a forma dela obter o favor de Deus, quando a gente fala de obter o favor de Deus, é uma outra forma de dizer de obter a salvação de Deus, de obter a graça de Deus. Aqui ensina que a forma dela obter o favor de Deus é qual? Crer em Cristo somente? Não, é andar no caminho e obedecer. Seja uma boa pessoa e Deus irá te salvar. Seja uma boa pessoa e Deus irá derramar o favor dele sobre você. E essa mensagem vai ganhando espaço nas igrejas. E sabe qual é o problema dessa mensagem? O problema dessa mensagem é que se basta ser bom para chegar até Deus, a morte de Jesus foi em vão. Se basta ser bom, se basta um esforço para boas condutas, se basta apenas adotar práticas cristãs, regras criadas pela própria igreja, então Jesus Cristo morreu em vão. E também essa mensagem, que basta ser bom, que basta fazer o bem, embora possa parecer uma mensagem super bonita e inclusiva, na verdade ela é ironicamente exclusiva. Ela é intolerante. Sabe por quê? Porque se basta bondade para chegar até Deus, o que fazer com as pessoas realmente más? Então elas não podem ter jamais esperança, não é verdade? Porque elas já não são mais boas. O que fazer com você que talvez por algum motivo já cometeu alguma atrocidade na sua vida? Acaba para você? Na verdade tem um outro problema, qual que é o critério de bondade? Quem me diz o quanto de bondade é suficiente de fato para agradar a Deus? Quem vai estabelecer quais são os pecados leves? E quais são os pecados que de alguma forma pode qualificar você como uma pessoa má? Quem é que vai estipular o quanto de bondade vai ser necessário para agradar o padrão de Deus? Você mesmo? Deus vai estabelecer? Então, queridos, quando a gente parte para esse critério, está tudo perdido. Porque se a Bíblia diz de fato que Deus é santo, 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 se o padrão de bondade de Deus é o próprio Jesus, quem se arriscar a se comparar com Jesus está completamente perdido. Então, por isso que Paulo está irado, e chateado, e perplexo para aquela igreja. Porque eles abandonaram o evangelho da graça, eles abandonaram a centralidade de Jesus, e começaram a ouvir outros ensinos, e falsos ensinos, como esse que eu estou contando para vocês. Homens da igreja, como eu já citei, estavam decidindo voltar lá e se circuncidar. Isso é loucura, isso é insanidade, mas é o que se pregava. E ainda para fechar esse ponto, eu já estou terminando. Um terceiro e último exemplo de como um falso evangelho pode se espalhar no meio da igreja. Isso aconteceu com Lutero, isso aconteceu com Paulo, isso acontece com a gente hoje. É quando se prega que você tem que entregar alguma coisa a Cristo para que você possa obter a sua salvação. Quantas igrejas evangélicas brasileiras hoje não pregam justamente isso? Que para você receber algo de Deus, você primeiro tem que dar. Venha, entregue. Entregue o seu dinheiro. Entregue os seus bens. E eles falam bonito, é verdade. Eles façam um sacrifício ao Senhor. E eles não percebem que nessa palavra bonita, eles estão tirando completamente Cristo da centralidade. Sabe por quê? Porque o sacrifício já foi feito. Ele foi feito de maneira perfeita por quem? Por Jesus Cristo.
Então se eu digo para vocês, faça um sacrifício, um ato de fé, entregue aqui 10, 15, 20, 100%, e é o que eles fazem, eles enganam as pessoas, isso é um falso evangelho. Isso Paulo combateu no primeiro século, isso Lutero combateu no século XVI. Sim, naquele tempo a igreja também estava vendendo salvação. Eram as famosas indulgências. E iam pelos campos e cobravam dinheiro dos camponeses. E olha, dá uma quantia em dinheiro para a igreja, e com essa quantia a igreja vai limpar a sua barra para com Deus. A igreja irá livrar você lá do purgatório. Entregue-se uma quantia financeira e a igreja irá perdoar os pecados, tanto de você, quanto de algum parente, até mesmo que já morreu. Era se pregado esse evangelho, onde se oferece algo, onde se oferece uma quantia para que Deus salve você. E Paulo, perplexo, diz, não é nada disso. É por isso então que essa bandeira do somente Cristo, ela precisa ser pregada constantemente para todos nós aqui, porque é impressionante a nossa capacidade de tirar Cristo do centro, ou a nossa capacidade de acrescentar algo e não somente Cristo. Imagina para a parte final. Paulo nesse texto ele só não está perplexo, ele está também irado. Ele está indignado, e o tom aqui na parte final do texto é um pouco mais bruto, é um pouco mais pesado. As palavras agora são muito mais firmes, ele não está de brincadeira. Porque ele diz, continua lendo comigo, versículo 8, mas ainda que nós, ainda que eu, Paulo se inclui nesse nós, ainda que eu, qualquer outra pessoa, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A pessoa, o falso profeta que pregar, que seja amaldiçoado, são palavras duras. Paulo afirmando que o juízo de Deus deve cair sobre qualquer pessoa, inclusive ele, se pregar um falso evangelho, ainda que a mudança seja mínima. Então Paulo está indignado, e a primeira razão da sua indignação é que a glória de Cristo está em jogo. Um falso evangelho aponta para um falso salvador. Se Deus glorificado no verdadeiro evangelho, se a glória de Cristo é exaltada no verdadeiro evangelho, um falso evangelho transfere a glória que era de Deus, que era de Cristo, para um falso salvador, quando uma falsa mensagem é pregada. Por isso ele está indignado. Ele está indignado não só por isso, mas porque a eternidade das pessoas está em jogo. Quando você altera o evangelho, você está brincando com a vida eterna das pessoas. Isso é sério. É triste pensar de que muitos pastores, muitos que se autodenominam bispos, apóstolos, estão sendo usados por Satanás para enganar pessoas e mantê-las longe da verdadeira vida que está em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Queridos, quando eu leio Mateus capítulo 7, e Jesus conta aquela narrativa, aquela narrativa escatológica, quando ele fala que nos últimos dias, lembra daquele texto? Jesus dizendo, nos últimos dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres, profecias, fiz curas em teu nome. E aí a resposta do Senhor, do justo juiz, que é uma referência ao julgamento final, a resposta de Jesus é, não os conheço. É até mais forte, nunca os conheci. O teu nome, meu camarada, nunca passou aqui pelo livro da vida. E o que me deixa perplexo e assustado, é que parece ser pessoas sinceras ali. Gente sincera, que se apresenta diante do Pai, que talvez participou de uma igreja supostamente evangélica por toda a sua vida, que trabalhou, que serviu, mas que talvez foi completamente enganada.
que talvez ouviu um evangelho diferente desse das Escrituras, e o seu nome não estava no livro da vida. Tu tem noção do que é isso? Se apresentar diante do trono branco de Jesus Cristo e falar, Tiago Camargo, e não achar o Tiago Camargo, e falar, Senhor, você deve ter colocado com H, tira o H, é Tiago sem H, digita certo aí. Tenta o Tiago José, vai o nome completo, Tiago José Moreira de Camargo, tenta alguma coisa. Que desespero. É por isso que Paulo está revoltado. Paulo está irado, porque se você tira Cristo do centro, a salvação de pessoas está em jogo. Paulo está indignado, irado, também porque se você entende erroneamente o Evangelho, você vai também viver de maneira errada. A forma como lido com problemas, com dificuldades, tudo isso tem implicação no Evangelho. A forma como você luta contra os falsos deuses do nosso tempo, e com que poder você faz isso, tudo isso tem implicações no Evangelho. Preste bem atenção, queridos, um falso Evangelho produz falsos cristãos. Pessoas talvez que são carentes emocionalmente, pessoas talvez que vivem para si e não para Cristo, pessoas talvez que precisam o tempo todo de aprovação dos homens, que temem o tempo todo o temor de homens, pessoas que talvez têm problemas nas suas vidas, com seus corpos, pessoas ansiosas, cheias de problemas emocionais, psicológicos, tudo isso porque não compreenderam verdadeiramente o poder transformador do Evangelho. Então, o que você crê determina como você vive. Porque quando você crê de fato que você tem um perfeito Salvador, um perfeito Senhor, preste muita atenção, isso muda a tua semana. Quando você sai daqui convicto, animado pelo poder transformador do Evangelho, quando você sai daqui sabendo que o Cristo que te salvou é o Cristo que te acompanha pelo poder do teu Santo Espírito, quando você está daqui sabendo que Ele que vai te sustentar, que não depende do seu mérito, mas do mérito dEle, você se sente leve para obedecê-lo e para viver para Ele. Sim, muda o seu hoje, muda o seu amanhã. Porque se de fato você crê em Cristo, e somente em Cristo, preste atenção, você crê nas palavras de Cristo, elas são verdadeiras, elas são reais. Porque o Cristo perfeito que te salvou, é o Cristo perfeito que vai guiar e dirigir a sua vida. O Cristo que é o perfeito Salvador, é também o perfeito Mestre. É o mesmo Jesus que diz para você não ficar ansioso, não ficar preocupado, porque Ele vai cuidar de você. Isso muda o seu presente. Por isso que Paulo então está tão irado com aqueles falsos mestres. E queridos, estou encerrando, prometo para vocês. Aqui nesses versos, nós temos a base, todos nós, preste muita atenção, todos nós, se você de fato é um cristão, que ama Jesus, que tem Cristo no centro, esse texto é a base que nos dá o direito, talvez até mesmo o dever, o padrão, para julgar pregadores, líderes e igrejas. Esse papo aí de que nós não devemos julgar ninguém, já ouvi isso para não, a gente não pode julgar ninguém, isso é um falso ensino que tem se espalhado por aí. Esse papo de não toque no ungido do Senhor, já viu essa conversa? Isso é falácia, isso é mentira de Satanás, para manter o rebanho de Jesus no engano. Vai falar isso para Paulo aqui em Gálatas. Ele não está nem aí. Ele chama esses caras para briga, e ele não tem pena desses caras não. E sabe por que ele não tem pena? Porque esses caras estão sendo usados por Satanás para desviar o povo de Deus da centralidade de Cristo. É comum encontrar pessoas por aí, no Facebook, em todo lugar aí, dizendo, não, a gente não pode julgar.
né, cuidado, não julgueis, e a gente apaga todo o resto, a gente pega o não julgueis e o resto se apaga completamente. Não. O que Jesus proíbe, quando ele fala não julgueis, ele proíbe o julgar hipócrita. Ele proíbe o julgar, aquele julgar que você se acha melhor do que o outro, ou incapaz de cometer o que o está cometendo. É isso que Jesus proíbe. É aquele julgar orgulhoso, onde você se acha maior e melhor do que o outro. Isso é de fato errado. Mas o próprio Jesus diz no mesmo texto, que você deve tirar a trave do seu olho, para depois fazer o quê? Virar as costas e ir embora? Não. Para que depois você possa sim ir lá e tirar o cisco no olho do irmão. Então, no verso 8, no verso 9, Paulo está julgando aqueles falsos mestres e nos ensinando que a gente deve sim avaliar o que ouvimos, avaliar o que nós escutamos e à luz da palavra fazer sim esse tipo de julgamento. O padrão é o Evangelho, o padrão é a centralidade de Cristo. E se alguém falar algo diferente disso, que seja amaldiçoado. Se alguém propor para você, que você precisa fazer algo para que Deus possa te abençoar, que seja amaldiçoado. Se alguém propor para você, que você precisa se esforçar para receber o favor de Deus, que seja amaldiçoado, porque pelo Evangelho, pela salvação perfeita que nós recebemos em Cristo Jesus, não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que podemos fazer para Deus nos amar menos. A salvação foi completa e suficiente. Jesus disse: está consumado, nada mais precisa ser feito, eu já fiz. Por isso então somente Cristo. Nem os anjos ficam fora dessa. E sabe o que é interessante? Na maioria das vezes que a igreja cristã caminha para caminhos tortuosos e heréticos, geralmente é através do misticismo. É alguém dizendo: Jesus me apareceu, eu vi um anjo me disse. Até agora a igreja cristã caminhou errado, eu que tenho a última revelação atualizada, 2.0, que Deus mandou agora, e é assim que funciona, é assim que funciona. E Paulo está dizendo assim: meu amigo, nem que seja um anjo, meu amigo, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. A mensagem que Paulo queria que aquela igreja soubesse, o motivo pelo qual Paulo estava tão indignado, era porque a igreja da Galácia estava tirando Cristo do centro e colocando outras coisas ali, para a aceitação deles diante de Deus. E queridos, que essa exortação, que esse alerta, que esse precioso texto das Escrituras possa, a todos nós como igreja, nos direcionar para esse perfeito Salvador, e para que a nossa mensagem não seja outra, mas somente Cristo, o Cristo perfeito Salvador, o Cristo perfeito Senhor. Existe uma frase aqui na rede que a gente gosta de usar demais: tudo sobre Jesus. Nós escolhemos terminar essa série com solos Cristo, somente Cristo, porque não temos nenhum desejo a não ser fazer de Cristo o centro dessa igreja. Nós não temos pretensão de que a rede transforme pessoas. A gente não tem esse poder. Quer me deixar triste? É alguém falar que, olha, quando eu entrei para a rede, minha vida mudou. E eu vou ficar extremamente triste em ouvir essa frase. Porque não somos nós, não é a igreja, é Cristo. Eu ouço a rádio às vezes e vejo depoimentos, e pessoas dizendo: não, olha, minha vida era assim, assim, mas quando eu entrei para a igreja, mas quando eu encontrei a igreja X, não é assim que funciona. Isso não é somente Cristo. O que nós queremos é que Cristo seja conhecido na nossa cidade.
O que nós queremos é que as pessoas da nossa cidade conheçam esse perfeito e suficiente Salvador, e Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o centro da história, Ele deve ser o centro da nossa existência. Ele é o perfeito Salvador. Ele fez tudo o que precisava ser feito para que pessoas pecadoras pudessem se conectar com Deus Santo. Já foi feito, já está pago, já está consumado. E essa é a mensagem central. E que Ele não é só um perfeito Salvador, mas Ele é um perfeito Senhor. Não tem coisa melhor do que viver para Ele. Não tem coisa melhor do que deixar Ele dirigir a sua história, dirigir a sua agenda, dirigir os seus valores, dirigir as suas decisões. É a centralidade de Cristo na nossa vida. Isso é somente Cristo. É isso que nós pregamos. É isso que eu quero viver. É isso que eu quero que vocês vivam. Cristo e somente Cristo, como Salvador e Senhor. Abaixa sua cabeça, feche teus olhos. Feche teus olhos e eu quero dedicar esses próximos segundos, talvez, a clamar para que Cristo possa se revelar a você nesse instante de maneira muito particular. Orar para que na sua vida fique muito claro quem Jesus é e aquilo que Ele fez. Eu quero desafiar você nesse instante a reafirmar a sua fé em Jesus Cristo e a pedir para que o próprio Jesus abra os seus olhos e que você perceba ainda mais o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito, para que você compreenda talvez ainda um pouco mais da extensão da sua graça, do seu amor e daquilo que Ele fez por você. Adore a Jesus nesse instante, agradeça a Ele pela sua salvação, derrame o seu coração diante dEle, peça perdão, por todas as vezes que você, de maneira extremamente infeliz, trabalhou para tirá-lo da centralidade da sua vida. Peça perdão a Ele pelas vezes que você confiou em outros salvadores, falsos salvadores, que não Ele. E agradeça a Jesus Cristo, agradeça ao Deus Pai, que em sua infinita graça e misericórdia, continua a abrir os nossos olhos, continua a trazer constantemente nosso coração para perto dEle, mesmo quando nós insistimos em dar passos para distante do nosso Senhor. Ó Senhor, fala conosco, transforma, Senhor, por favor, o nosso coração, em nome de Jesus, Deus, nos livra dos falsos ensinos, nos livra, Senhor, por favor, das tentações de tirar Cristo do centro, de tirar Jesus do centro da história das nossas vidas, das nossas igrejas. Nos livra, Senhor, dos falsos ensinos e das tentações de incluir outras coisas a mais para nossa aceitação diante de Deus. E, Senhor, continua a se revelar à Tua igreja. Continua, Deus, a abrir os nossos olhos cada vez mais, para enxergarmos a beleza de Cristo. Aquele que morreu, que foi humilhado por nós, mas que hoje é Rei, que reina. Mas que não é só um Rei distante, é um amigo presente. É alguém que não nos chama só mais de servos, mas que nos chama de amigos. Um relacionamento real com o Senhor, Deus, nos faz assim, por favor, para a Tua glória e para a Tua honra que nós oramos a Jesus. Amém.